Olá. Olá, pessoal. Olá. Penúltima live de hoje. Boa noite. Todo mundo que tá entrando. Hoje a gente vai conversar, quer dizer, agora a gente vai conversar com a Duna Dias e a Socorro Dias, duas artistas de Belo Horizonte. Olá, todo mundo. Vou dar um alô para elas. Boa noite, pessoal. Elas estão através do grupo Contemporâneo de Dança Livre. Deixa eu ver se eu já consigo chamar, que eu não sei se elas já entraram. Não, ainda não. Esperar um pouquinho. Ah, entraram. Deixa eu chamar aqui agora. Enviei o convite, vamos ver se vai. Conectando. Olá, meninas, Olá, tudo bem? tudo Tudo bem? Boa certo? noite. Boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Tá ok a conexão? Sim, tá Ótimo. ótimo. Tô vendo vocês, o som tá ótimo também. Ai, Então, que bom. gente, essa é a penúltima live de hoje. A gente já conversou com uma série de artistas ontem, falando aí pro pessoal que tá entrando. Vocês são as penúltimas, depois vai ter mais uma artista, a Carolina Correia, que a Mari vai estar entrevistando, Mariana da Costa. Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Isabela Vicarpi, eu sou atriz, fotógrafa e cantora do BAC. A gente é um coletivo formado por 11 artistas, mas a gente também tem uma série de colaboradores móveis que, dependendo do projeto, eles estão com a gente. A gente chega em torno de 25 pessoas. A gente é dirigido pelo João Marcelo Palotino, aqui no Rio de Janeiro. E é basicamente isso. Aí a gente, na verdade, teve a iniciativa da Videoarte Mostra Internacional com o propósito de difundir a ideia de produção audiovisual em quarentena e também o consumo de audiovisual, de videoarte, videodança, de arte em quarentena. Tem projetos também que foram produzidos antes do período de isolamento social, mas a gente também está com a ideia de estimular esse consumo de arte. Quero saber de vocês agora, onde vocês estão, o trabalho que vocês desenvolvem. Fala um pouquinho, galera. Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer por ter a oportunidade de conhecer vocês, assim, de mais perto, longe. E pela iniciativa também. É muito interessante, né? Essas conexões possíveis nesses tempos de isolamento são muito importantes. Talvez nosso encontro não aconteceria em situações normais. Então, agradecer pela iniciativa primeiro. E, bom, estamos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou Duna Dias, artista da dança. Resumindo, assim, a minha formação ela é em dança e em teatro. Eu estou finalizando, assim, bem nos últimos instantes da licenciatura em dança na Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalho como artista e produtora em dois grupos aqui em Belo Horizonte, o Grupo Contemporâneo de Dança Livre e a Companhia Ananda. E a minha formação, além da dança, que principalmente é uma formação em dança contemporânea e danças populares, tem essa formação em teatro e eu também sou graduada em educação física.
Então, são um misto de experiências até chegar aqui nesse isolamento. Eu sou Socorro Dias, eu sou profissional de dança e coreógrafa, diretora, figurinista. Tenho uma trajetória longa de dança. Paralela a isso, eu sou engenheira civil, graduada na Universidade Federal de Minas Gerais e licenciatura plena em matemática. Nossa, vários cruzamentos. Muitos. Muitos E é a cruzamentos, muito fundadora. interessante. Eu sou E a fundadora do fundadora. Grupo Contemporâneo de Dança Livre, que a gente trabalha com mais 2 componentes. Ai, adorei, que incrível, muito incrível. E os projetos, na verdade, que foram contemplados na mostra são o 05 e o Saguaro. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos processos de cada um. Eu vi que o 05 é um recorte de um projeto maior de vocês, não é? Ele faz parte de um desmembramento, não é? Eu estou enganada. Sim. Na verdade, a gente começou aqui nessa quarentena muito instintivamente, né? Bem no início, nós começamos a experimentar algumas coisas em casa, diversas. Eu passei a fazer colagens, pinturas, algo que eu não fazia antes, mas tinha desejo. E o vídeo foi aparecendo primeiro para mim a partir da companhia Ananda, que é outra companhia da qual eu faço parte, porque eles começaram um projeto chamado Quarentena, bem na primeira semana, que era para a gente fazer vídeos de até 40 segundos a partir dessa temática. Então, eu comecei a fazer esses vídeos sozinha, e aí a gente começou esse processo juntas de experimentações e passamos a desenvolver vídeos curtos juntas também. Então, o 5, ele é o primeiro vídeo que nós fizemos juntas para esse projeto Quarentena. Porque até eu fiz todos eu nomeei com números, né? Eu tenho 1, o 2, o 3 e o 4 que eu fiz sozinha, e a partir do 5 nós passamos a fazer juntas, a partir desse projeto. E aí a gente começou a perceber que a nossa casa, o apartamento, estava virando uma residência artística. Porque as experimentações, elas estavam assim muito fluidas e muito constantes, permeando a nossa rotina. Aí nós duas decidimos assim, peraí, isso aqui é uma residência artística. Então a gente passou a nomear esse momento como residência artística apartamento 15. E aí, a partir desse projeto, a gente passou a desenvolver os trabalhos juntas, dentro de casa. E o Saguaro é um desdobramento desses vídeos curtos. Nós temos vários outros vídeos curtos. E o Saguaro é o primeiro vídeo maior. Que a gente não se limitou a esse tempo do projeto, ou então o tempo dos editais que estavam aparecendo. A gente quis fazer uma obra no nosso tempo. Então foi assim que o projeto começou e a residência também. E esses processos todos de pesquisa e de experimentação aconteceram durante esse período agora de 3 meses de isolamento. Sim, todos os vídeos de nós juntas são a partir das vivências no isolamento. Os vídeos curtos, né? Porque a gente tem um trabalho dentro do Grupo Contemporâneo de Dança Livre, né? Já tinha um trabalho com videodança. Mas videodança feita principalmente em espaço público. Então, a partir do momento em que a gente está em casa, só nós duas, a gente se viu numa questão assim, o que fazer? Como experimentar? O que a casa e a nossa convivência pode trazer? E aí foram surgindo os vídeos a partir mesmo das nossas sensações. Os roteiros aparecem e as imagens a partir desses cruzamentos da nossa convivência, que nós estamos 24 horas juntas, e do que nos atravessa nesse período. Porque são 3 meses muito intensos. E que o desejo de criar imagens, ele foi, assim, de imediato e essencial para o nosso fazer, né?
Eu queria saber um pouquinho do conceito dos vídeos, desses dois em específico, do 5 e do Saguaro. E eu queria saber referências artísticas, linhas de pesquisa que vocês abordam a partir desses dois vídeos, para a gente bater um papo sobre isso. Do 05, ele foi uma primeira experimentação que eu acredito que tenha vindo principalmente desse impacto de ter que tampar o rosto. Da gente começar a perder um pouco da nossa identidade, da gente ter que se cobrir. Então, o primeiro estímulo do 05 foi esse, da gente perder o rosto. E o que é essa sensação de perder o rosto? E percebo também muito por isso dos casos virarem números, né? As pessoas se tornam números. Uhum. São 50 mil, são 150 mil. O rosto ele vai se perdendo, vira, né, quase que fumaça. Então, essa sensação, que começamos a atravessar muito isso, assim, gente, as pessoas elas estão perdendo a sua identidade aos poucos. E aí vem primeiro desse estímulo. A gente trabalha de uma maneira que a gente não fecha um roteiro. A gente começa de algum estímulo visual, por exemplo, isso de perder o rosto, e aí o 05 foi uma experimentação com projeção. A ideia principal era experimentar essa sensação com a projeção. E aí a gente decidiu usar o projetor no modo stand-by dele, né? Uhum. Que é como se nós estivéssemos aqui no stand-by, assim, esperando algo. O que vai acontecer? Foi bem no início, né, da quarentena esse vídeo. Então a gente ainda estava se adaptando à situação, tentando entender os caminhos e de muita incerteza. Agora eu percebo que a gente, mesmo não sabendo quando vai acabar, a gente já pensa que vai demorar. Naquela época, era uma incerteza muito maior. Assim, como se eu tivesse realmente paralisado. Então, esse vídeo, para a gente, vem assim, dessas questões. E aí, a partir do movimento, né, a projeção com a experimentação do não ter rosto, e aí vem a experimentação de movimento. O que tudo isso junto traz para o nosso corpo. E aí a última etapa é a edição. Que aí na edição você faz o recorte do seu olhar, né? A partir de todas essas sensações. Uhum. Então o 05 foi mais ou menos por esse caminho. E Saguaro? Saguaro a gente já estava mais para frente, né? E Socorro podia falar um pouco dessa experiência, antes de falar do Saguaro, de experimentar com câmera. Ah, sim. Porque ela não tinha essa experiência. Não. Eu tinha sempre a experiência de estar sendo filmada, né? Aí eu tive que aprender a ter esse olhar. E aí eu comecei a ter o olhar também de como fazer o vídeo para depois editar o vídeo. Uhum. Entendeu? Então tá sendo até um aprendizado aqui para mim, coisas que eu não fazia. Porque eu faço tanta coisa que essa parte já ficava com outro componente do grupo, essa parte de filmar as videodanças, que a gente faz muita videodança. Uhum. Grandes, né? Não essas videodanças que nós estamos fazendo pequenininhas, para mandar para projeto e sempre rápido. Então, aí é um aprendizado para mim também. Aí, então, por exemplo, Saguaro, aí ela já fez câmera. Uhum. Eu tô falando isso porque também vem do processo. Assim, Sim. Como que é construído? A gente não tem equipamentos super, né, novos. A gente tem uma câmera fotográfica que já tem 10 anos, um tripé assim, básico. A gente não tem muitos recursos. Então, e ainda tem isso, assim, eu tenho um pouco mais de experiência, mas ela não tinha nenhuma experiência com câmera. Então, isso vem também da residência. Então, o Saguaro, por exemplo, a gente já divide
essas funções. Sim. Socorro já ficou comigo na edição mais, na edição de vídeo e de som. E aí o saguaro vem de uma imagem de deserto. Sim. Saguaro é um tipo de cacto. Uhum. Que vive 200 anos. Nossa, 200 anos. 200 anos. Ou seja, ele é um vencedor. Então, é uma De inspiração. resistência. Na Então resistência, nessa época que a gente está vivendo, ele é um exemplo da resistência. Ele ali no deserto, frio, quente, vento, e ele está ali 200 anos vivendo tranquilo. Então, por Nossa, isso isso que é a gente super orgulha. interessante. É muito interessante saber E disso. aí a gente. Sim, pode falar. Não, é porque deu um delayzinho, eu achei que eu tivesse travado. Eu ia perguntar sobre a ideia de dualidade do saguaro, que traz isso, né? Eu ia fazer outra pergunta. Vocês são mãe e filha. Sim, Sim, esquecemos de dizer. E é muito Que é super interessante isso. importante. Eu tive vários insights já, anotei aqui na mesa, né? Que eu tô fazendo isso nas lives para não perder o fio. E assim, aham, a ideia de trabalhar em família e a ideia da experimentação em vídeo que traz a dualidade, né? A dualidade de duas mulheres que se parecem, que estão ali se movimentando, e aí você tem, na montagem do vídeo, você tem vários cortes que ora é o seu corpo, ora é o corpo dela. Isso traz uma ideia de textura bem diferente, né? Queria que vocês falassem um pouco disso, dessa ideia de dualidade do saguaro. Sim, a gente trabalhou muito com essas imagens de como se fosse fundir um corpo no outro. Uhum. Como se fosse possível que virasse um único corpo. Acredito que por conta da convivência intensa, muito, mas também por a gente também pensar nisso de criar como mãe e filha. A gente nunca tinha tido essa experiência. Nós trabalhamos juntas, ela foi minha primeira professora de dança, toda uma vida, mas sempre com muitas pessoas junto. Nós Então, nunca tivemos um duo. Eu faço duo com outra pessoa, ela faz duo com outra pessoa. Eu nunca fiz um duo com ela. então eu acho que agora eu acho que ele traz para o vídeo, para a imagem, isso. Dessa oportunidade, dessa experiência. E as imagens são uma sensação mesmo de fundir um corpo no outro. Então tem imagem de uma em cima da outra, as cabeças juntas, as mãos que tentam se encontrar né, e manter uma relação. E também de como se fosse um único corpo que partiu em dois. Mas porque já foi. Porque já foi. Já foi um único corpo que partiu em dois. Né? Então a gente está fazendo essa volta. Muito legal, gente. Adorei. Então, como o cacto, né, que cresce e abre seus braços. Também. Muito legal. Eu ia perguntar agora sobre a ideia de trabalhar em família, né? Como é que é para vocês trabalhar em família? Porque vocês já tinham essa experiência antes, só que como parte de um coletivo ou de alguns coletivos, e agora vocês estão trabalhando juntas, uma, tipo A e B, as duas juntas. Como que é isso? Tranquilo, tranquilo. Porque sempre foi assim, desde que ela era pequenininha, que eu tenho ela e outra menina também, que ela faz moda. Mas ela também começou comigo na dança. E sempre, ela pequenininha, eu envolvia as meninas. Como eu sou coreógrafa, eu sou uma pesquisadora de dança, no final das contas. Eu gosto de todo tipo de dança. Eu não posso escutar uma música que eu adoro dança. Então, eu trazia para quando elas eram pequenas, para que elas também estivessem ali na hora da criação. Entendeu? E aí eu formei um grupo de meninas pequenininhas, mas ela sempre estava comigo. Quando eu era convidada para dar aula em um lugar, ela ia comigo como assistente. Ela me treinou, produtora. Isso, então, entendeu? Então, Adorei. ela sempre foi junto, ela veio junto. Então, ela é coreógrafa também, entendeu? Ela é diretora.
ela é figurinista. Eu sou figurinista profissional e tal, porque tem na carteira ali de satélite e tal. Mas Aham. ela está junto comigo na hora da criação, a gente vai para um café e vamos ver como que vai ser a criação dessa roupa e tal. A gente fica as duas. Sempre eu trabalho junto com ela. Nós Sempre. trabalhamos juntas Sempre, a vida inteira. Nossa, é muito bonito isso de se ver. E até o nosso diretor aqui falou assim, nossa, que bonito. É verdade, é muito bonito mesmo, assim. De ver essa Então, para sintonia e mim, ver essa harmonia entre vocês. é um processo natural. Tranquilo. Porque como o nosso grupo é um grupo que não tem um diretor, Isso. nós somos 4 pessoas e são 4 diretores, 4 tudo. Então, a gente tem essa ideia de que é interessante para esse grupo a diferença de cada pessoa e o que isso pode construir. Então, A formação de cada um. Cada um tem uma formação além dessa de dança, cada um tem uma formação além e também procura trazer para o grupo formações. Então, a gente sai procurando outras coisas para trazer para o grupo. E quando tem que fazer coreografia, quando tem que fazer um espetáculo, todos participam dessa coreografia, entendeu? Dessa criação. Então, o nosso grupo também é bem unido. Então, esse processo de criação juntas, ele isso já faz parte do nosso grupo. Se a pessoa não está junto conosco, não tem como. É um processo de criação muito intenso. A gente cria junto, a gente não tem diretor, nós somos os diretores. Socorro, vou te fazer uma pergunta agora. Você sempre trabalhou com coletivo, com companhias? E se sim, Sim. desde quanto tempo? Desde nova, desde adolescente, jovem, criança? Como foi isso para você, essa trajetória em companhia, em coletivo? Eu sou profissional de dança, tenho 35 anos, que eu sou profissional. Entendeu? Muito cedo eu comecei a dançar. Então, na verdade, a minha dança que eu comecei, que eu me empenhei, era uma das danças mais difíceis que tem, que é a dança afro-brasileira. É uma dança muito difícil. E eu era de um grupo e muito bom, e eu fazia parte desse grupo, então eu fiquei muito tempo ali. E fui evoluindo com outros tipos de dança, sempre procurando outro tipo de dança também, porque eu gosto de conhecer, eu gosto de aprender. Até hoje eu aprendo, eu não ensino nada, eu aprendo o tempo todo. Principalmente com eles que são mais novos, que são do meu grupo. Eu aprendo com eles. Entendeu? Muito bom. Tem uma pergunta aqui. Qual a diferença para vocês de dançar para o vídeo e dançar no espaço cênico com a presença do público? Muita diferença. Muito, porque eu entendo a dança para o vídeo que seja uma dança que não é possível nesse espaço cênico. Que seja uma dança que ela só aconteça no vídeo. Eu acho interessante ser assim. Porque a sua escolha do olhar, ela é uma escolha que provavelmente não vai ser possível no teatro. Né? A proximidade, qual o ângulo, a situação, retornar, o corte, o recorte que você faz do olhar. Então, para mim, o dançar para o vídeo é criar uma dança que ela não é possível de outra forma. Ela só acontece ali no vídeo. E sobre essa ideia de cruzamento de linguagem, que vocês falaram que no grupo de vocês tem pessoas com várias formações, né? Por exemplo, tem a questão da moda, tem a questão do figurino, tem a questão da dança. Socorro mencionou, né, essa ideia de uma outra formação além da dança. Como que é essa ideia para vocês de cruzamento de linguagem? Eu estou puxando isso até pela questão do 05, que tem a influência do projetor ali. Vocês assumem uma projeção que fica em stand-by, mas tem uma projeção. É uma parte estética do vídeo de vocês, da produção audiovisual de vocês. Eu queria saber sobre essa ideia de hibridismo, cruzamento de linguagem. Como é no trabalho? Sim, super faz parte das nossas investigações.
trabalhar com esses hibridismos. Então, a gente se interessa muito por iluminação, mesmo que a gente tenha um profissional para fazer a iluminação de um espetáculo. Mas a gente se interessa em experimentar o que a gente está fazendo aqui também. A gente tem um refletor, que é um refletor que o Leonardo, que ele é do grupo, ele criou, que é um refletor feito em casa. Muito interessante. E aí a gente se interessa em pesquisar a iluminação, mesmo que tenha um profissional para fazer para um espetáculo. A projeção é a mesma coisa. A gente se interessa em pesquisar a relação entre corpo e projeção, né? Uhum. A relação entre corpo, projeção e iluminação. Eu, particularmente, eu me interesso muito por artes visuais. Então, não tem como não influenciar, principalmente no vídeo, a escolha do olhar. Eu que faço as edições, então tem uma questão de um cruzamento mesmo, de entender a imagem como, para além de ser dança, o movimento e a imagem como uma catalisadora de sensações, uma provocadora. E aí isso do grupo é constante, assim, da gente procurar pesquisar, e isso nas nossas criações. E todos os integrantes têm essa necessidade. Como nós somos só 4 pessoas, é sempre bom trazer, né, esses cruzamentos. E eu considero também, por exemplo, normalmente se categoriza muito, né, assim, videodança. Ah, isso aqui é videodança ou não é? Tá dançando mesmo ou não? Sim. Né, assim, e pra gente isso não importa muito, assim. Pode ser que a pessoa considere que é videodança, ok. Pode ser que não, também ok. O que interessa mesmo é a obra audiovisual no final das contas, assim. Por isso que o hibridismo é importante pra gente, porque a gente não quer muito categorizar. Lindo. O integrante do BAC falou aqui, Enildo de la Torre. Esse vídeo me levou a refletir sobre a beleza do feminino hoje e amanhã. A diferença de idade não faz nenhuma diferença, e sim, me remeteu à beleza do feminino sem fim. Bonito. Me lembrou, me deu a ideia do nome agora, de viver 200 anos. Uma planta que vive 200 anos, né? Sim. O conceito do nome. Bonito. Bonito. Tá, vou perguntar para vocês. Vocês já experimentavam vídeo antes da quarentena, certo? A ideia dos videodanças. O que mudou para vocês? Porque vocês experimentavam no exterior, em espaços exteriores. O que mudou para vocês, sem perder a potência, de trabalhar em casa? De trabalhar num lugar mais fechado, mais limitado, entre aspas? Como foi essa mudança para vocês? Eu acho que, para mim, ganhou potência. Porque você trabalhar com uma limitação faz gerar o novo. Então, eu jamais trabalhei dentro da minha casa dessa forma. Tem espaços da casa que eu não tinha nem tempo de ficar neles. E você ter a chance de poder olhar realmente para aquele espaço. Um mesmo espaço, ele pode ser potência para vários vídeos no mesmo espaço. O que talvez antes eu não percebesse. Por usar em demasia o fora, né? O público que é, né, grande, que acaba nos engolindo. Então, a experiência de estar em casa, ela trouxe para a gente umas novas sensibilidades, eu acredito. E como... de olhar para o movimento e para o espaço de outra maneira. Sim. E como vocês acham que vai ser pós esse momento que a gente está vivendo? Pensando na verdade, focando na ideia do audiovisual, na ideia de produção de vídeo. Como vocês acham que vai ser daqui para frente? Até em relação ao trabalho de vocês, em relação à potência dos videodanças, como vocês acham que vocês vão trabalhar pós esse momento, na ideia de vídeo?
Eu acho que muda tudo. Porque nós duas, eu trabalhava mais com a edição e a Socorro era mais na cena. É. Então a gente teve, né, a oportunidade de colocar a mão na massa em tudo. Então, com certeza, essa experiência muda a nossa produção completamente. A gente tem feito também um trabalho com o grupo, tem mais dois integrantes, Heloísa e Léo. A gente está propondo, agora nessa quarentena, desde a semana passada, um projeto que chama Reencontros Poéticos. E nós convidamos 18 artistas de 6 países, com os quais nós já trabalhamos, para desenvolver vídeos a partir de poesias. Então, um artista brasileiro recebe uma poesia e um artista convidado recebe a mesma. E os dois trabalham em vídeo em suas casas, sem que um saiba qual é o seu parceiro. E nem qual é. E nem qual é o seu parceiro, quem tem o mesmo poema que você, e no final das contas a gente une as imagens. Então eu acredito que a partir de todas essas experiências, além de potencializar as relações, né, a partir né, dessas experiências, a nossa produção muda completamente. Essa constância em fazer os recortes, né, em editar, em trabalhar com a imagem do outro, com a minha imagem, minha própria imagem, ter minha própria imagem ali, muda o olhar, né? Porque a gente tem muito receio de se olhar. E estando só nós duas, eu preciso me olhar mais. Ela precisa se olhar mais. Então, eu acredito que muda a produção de vídeo, muda a produção no espaço público, muda a produção no palco, muda o olhar do fazer artístico como um todo. Não tem como não mudar, né? Para além da experiência da pandemia, que já é um atravessamento forte, o modo de criar de agora vai impactar em todos os processos. Exatamente. Sim, concordo plenamente. A ideia de impacto não tem para onde correr. Tá tendo e vai ter. Não volta, não vai ter. Voltar a ser como antes, não existe, não tem mais como. Tá completamente mudado já a partir de agora. A gente tem conversado muito sobre isso com os outros artistas. É complexo demais. É uma questão de que a arte agora vai ser. Você vai ter que pensar, por exemplo, um teatro talvez não tenha a ocupação de 200 lugares, mais de 80. E assim por diante. Eu nem sei se isso é realmente muito louco, porque a gente nem sabe se Exato, é talvez possível isso nem. isso. Exato. Talvez nem Se seja. realmente, quando que alguém vai poder ir a um teatro mesmo? E nós temos uma pesquisa nos espaços públicos. Então, assim, quando é que a gente pode estar com as pessoas? Eu fiz meu TCC todo no espaço público, convivendo com as pessoas, tocando nas pessoas. Então, assim, quando que isso vai poder acontecer novamente, né? Meninas, queria perguntar nisso. muito. Exatamente isso, né? Quando a gente vai voltar a poder tocar nas pessoas, a fazer um contato improvisação numa aula de dança ou uma coisa a respeito. Vou perguntar uma outra coisa para vocês sobre essa ideia de plataforma virtual. Vocês falaram que vocês tiveram essa iniciativa de convidar artistas de vários lugares do mundo para, a partir de uma poesia, montar um vídeo. E aí eu queria perguntar para vocês como é que está esse processo de vocês, assim, de promover iniciativas virtuais, assim, em plataformas online, e também visitar essas plataformas. Essa ideia também de edital, como é que vocês estão fazendo? Vocês estão ativas na ideia de se inscrever em edital, em projeto, em mostra? Sim, em relação primeiro aos editais, eu tenho acompanhado bem, né? Eu faço produção, né? Então acompanho.
Tenho percebido conexões interessantes a partir de editais, mas também editais cruéis, né? Muito excludentes, muito complexos, assim, num período que, né, a gente precisa de que seja mais fácil. Editais extremamente complexos. Eu tenho gostado de enviar propostas para editais, ou na verdade convocatórias, né? Porque não tem grana, mas que de alguma maneira tenha conexão com as pessoas, porque a gente sempre gostou de fazer intercâmbio, de chamar pessoas para vir trocar com a gente, de ir para os lugares, então que de alguma forma tenha alguma chance de se conectar com alguém, assim. Acho mais interessante. E das plataformas a gente tem tentado usar mais o Instagram, né? E o Facebook ainda, que tem muitas pessoas que ainda usam, principalmente em outros países. Tentar compartilhar para o máximo de pessoas possível. E aí a gente está com uma questão aqui que a gente tem uma mostra de videodança que era para acontecer presencial agora em junho. E aí a gente está num processo assim maluco de tentar fazer uma readequação para fazer o projeto acontecer online, porque, né, os artistas precisam receber os seus cachês, né? A gente não tem previsão. Então, como produtor, eu estou aprendendo. Assim, nossa, como que faz uma entrevista no Zoom? Nunca fiz. Hoje, por exemplo, é a primeira vez que a gente faz live. Nem sabia como era. Entender esses Então, novos assim, formatos, né? Que estão fazendo então e tem vão que fazer parte ainda mais da gente, né? a maioria dessas ferramentas eu nunca tinha trabalhado, nem sabia que o Zoom existia até então. Nunca tinha feito live, e a gente está tendo que aprender por conta, né, desses processos que a gente não sabe quando que minimamente volta ao normal, né? Na verdade, não volta. Exato. E tenho buscado acessar conteúdos artísticos, né, e formativos por essas plataformas também, né? Tem um projeto muito legal aqui em Belo Horizonte que chama Terça da Dança, que acontecia no teatro toda terça à noite e agora tem online. Então, né, também tentar compartilhar isso para que as pessoas que não são das artes, que normalmente nós artistas, né, procuramos, para que os projetos que eram presenciais estão online, que eles possam continuar, que eles não morram, né? Uhum. Então também tenho buscado fomentar isso, assim, fazer, mas também estar presente virtualmente nas propostas. Perfeito. E vocês têm na verdade, algum esboço de algum projeto ou alguns projetos que vocês queiram dar continuidade quando a gente voltar essa vida ativa, né, no externo? Ó, o nosso projeto de residência queremos manter, né? Só se a gente brigar. Que não vai rolar. Esse projeto também do Reencontros Poéticos, eu achei que foi bom, assim, as pessoas são pessoas queridas que tem muito tempo que a gente não se encontra, porque cada ano a gente faz um intercâmbio em algum lugar. E foi tão bom, porque são pessoas queridas e a gente nunca tinha feito dessa forma, uma troca virtual, e quero manter isso. Porque os encontros foram muito, muito potentes, mas a gente, né, na rotina, a gente perde muita coisa, muito trabalho, e aí foi uma oportunidade de retomar isso, e acho que seria bom seguir com essa ideia de encontros. O virtual Muito ajudou legal. nisso. Otimizou de uma certa forma, né? É, Sim, sem romantizar, claro, mas de certa forma em algumas áreas foi tem que otimizado, ter algo né? bom ali. Sim. Para quem É, tem acesso e para quem tem o privilégio, né, acesso. tem alguns pontos Exatamente. positivos. Eu vou perguntar para vocês falaram sobre a questão de equipamento, vocês têm uma câmera antiga e um tripé. E foi uma coisa que a gente conversou durante semanas antes de lançar a mostra,
era uma ideia principal lançar uma mostra que possibilitasse essa democratização mesmo de você fazer um filme, de você produzir um videoarte, um videodança, um vídeo com conceito que você queira, se você é um artista visual, ou se você cruza linguagem, ou se você é um ator, enfim. E a gente discutiu muito sobre isso, era um dos pontos principais mesmo da raiz da mostra. E foi muito legal, porque eu estou agora falando com duas mulheres que são mãe e filha, e aí de 15 projetos, a gente teve 3 projetos só de homens, todos os outros projetos são de mulheres. Então também foi um dado muito interessante. Por mais que, assim, eu estou falando na ideia de representação individual, né? Foram 3 homens individualmente, mas claro que tiveram duplas onde tinham homens, mas as representantes artísticas dos projetos eram mulheres, são mulheres. E isso fez a gente refletir sobre várias coisas. A gente também está pensando em lançar talvez uma mostra para mulheres, cineastas. Enfim, abre caminhos, né? E aí, voltando para a ideia de democratização de cinema, de audiovisual, de videoarte, eu queria queria perguntar para vocês qual a importância disso para vocês, se vocês acham coerente, como é a pesquisa de vocês, também jogando com a mecânica de que vocês têm um equipamento X, então tem limites, mas também abre para caminhos. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A gente tem trabalhado, na verdade, nossos vídeos desses no espaço público, nós nem utilizamos a câmera. Nós utilizamos o celular. E o Léo inventou uma maneira bem interessante de a gente fazer o vídeo sem tripé. E aí a gente coloca o celular em um cabide, porque geralmente nós estamos em viagem quando fazemos esses vídeos. Então é um cabide, o celular fica no meio do cabide com a fita crepe na lateral. Então essa é a nossa tecnologia para vídeos. Nossa, eu adorei. Incrível. E nós temos um vídeo que é em plano sequência, que a gente troca esse celular de mãos. Então, assim, é possível. O que eu percebo muito, tem colegas, parceiros de outros lugares de dança, que às vezes o julgamento é tão grande, principalmente quem é da dança. O julgamento de si, de achar que não vai conseguir fazer, ou de que precisa do melhor recurso possível, trava muito as pessoas. Então, não é o melhor recurso possível que vai fazer com que você faça uma criação interessante. Então, a gente não se limita. Esse celular que tem é esse que tem. Essa câmera é essa câmera. E aí a pesquisa vem do conceito, da ideia, do roteiro, da pesquisa de movimento, tentando julgar menos. Eu acho que o dançarino, principalmente, se julga muito. Que aí perde as oportunidades de descobrir novas coisas, do tipo colocar o celular no cabide. Então é possível descobrir muita coisa quando a gente tira esse pré-julgamento ou acha que tem que ser o melhor equipamento e deixa a criação acontecer com o que se tem. É importante investigar a partir disso também. Eu acho que isso que você está falando tem muito a ver com a ideia de você não acumular funções, mas você aprender a exercer pelo menos minimamente muitas funções, a saber manusear um aplicativo no celular, ou você meter a mão na massa, sabe? No teatro a gente aprende muito isso, por exemplo. Ainda mais em baixos orçamentos, onde você não vai ter um maquiador, você não vai ter uma figurinista, muitas vezes você não tem acesso a isso. E aí você tem que fazer acontecer de alguma forma. E aí como você vai fazer acontecer? Vai ser metendo a mão na massa, né? Então eu acho que tem muito a ver. Não é só na dança que às vezes tem esse problema, né? No teatro também tem. Eu acho que em muitas áreas tem essa ideia de achar que você não vai conseguir fazer, de se pré-julgar, ou de ficar muito numa expectativa ou num devaneio. Pô, poderia ser assim, poderia ser assado, mas se eu tivesse uma câmera... Enquanto a gente tem uma câmera do bolso, né? Que é a mais portátil do mundo, que é um celular.
claro, de novo, quem tem acesso e quem tem o privilégio de Claro. ter, porque muitas pessoas, tem muitos artistas que não estão podendo produzir em quarentena, porque muitas vezes não têm um acesso à internet ou não têm um acesso a um smartphone que seja, que tenha um sistema operacional legal, enfim, a gente sabe disso. É, infelizmente, a realidade de maior porcentagem do A Brasil. maior parte das pessoas, sim. Sim. Mas, meninas, são agora 15 para as 9. A gente vai finalizando, porque tem mais a última live e a gente está dando mais ou menos um intervalinho de 10, 15 minutos entre uma e outra. Eu amei conhecer vocês, adorei, achei lindo. Ai, também amei. Uma família trabalhando junta, assim, em harmonia, em perfeita harmonia. Queria dizer que os vídeos de vocês passaram por uma curadoria do BAC, né? Como eu falei, são 11 pessoas. Então, passaram por uma curadoria de algumas pessoas e com o crivo do nosso diretor artístico, João, que ele está até bombando aqui nos comentários, falando aqui, genial isso aí, pelo fato do cabide, só não trabalha quem não quer, tem que fazer, que ele é super esse tipo de pessoa que... Enfim, tem gente que tem todo o equipamento e não faz, exatamente. Então, e aí eu queria dizer para vocês parabéns pela resistência, e é isso, vamos seguir junto, vamos seguir dando as mãos e quando tudo isso passar, vamos continuar promovendo essas iniciativas, sejam virtuais ou sejam fisicamente, né, pessoais. E é isso. Obrigada, meninas. Quero dizer que agora para a galera que está assistindo, que ficou até agora, que a gente tem a última live com a Carolina Correia, diretora do Tela-Aranha, a Mariana que vai entrevistar. Amanhã a gente tem um evento super bacana com o nosso diretor. Ele vai estar fazendo uma live às 8 horas da noite. Com a performer Tânia Alice. Ela é professora, diretora e performer, professora na Unirio. E estão todos convidados. É isso, galera. Obrigada, meninas. Um beijo. Muito obrigada. Que a gente se encontre presencialmente algum dia. Vamos nos encontrar, pode deixar. Um beijo. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.